Oi, gente, eu sou Simone Turelli e hoje eu vou falar sobre vocês como se desenvolvem os traços de caráter. A gente então já viu que somos formados por 5 traços de caráter. Eles são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Essa formação acontece até os 5 anos de idade. E lembra, nós comentamos também que os nomes dos traços não tem nada a ver com nenhum transtorno de comportamento ou transtorno mental, tá? Então é importante deixar claro que o traço psicopata nada tem a ver com transtorno de psicopatia, nem o masoquista, nem o esquizoide, tá certo? Então o primeiro traço a se formar é o esquizoide, que ele acontece na gestação. Então, por que uma criança pode vir a se tornar esquizoide, né? Ter um traço esquizoide? Lembrando que nós somos a mistura dos 5, sendo que em algumas pessoas o esquizoide vai prevalecer, em outras o oral vai prevalecer. Então, quem determina a prevalência daquele traço na gente? Porque somos formados pelos 5. Então, uma pessoa que vai ter um caráter esquizoide predominante é porque a fase da gestação da mãe sofreu algumas intercorrências. Como assim? O esquizoide, para ele receber essa influência desse traço, é porque durante a gestação o útero ele se comportou muitas vezes de forma ruim. Ou seja, quando a mãe ela está num momento tranquilo, relaxado, ela envia muito suprimento sanguíneo para o útero. O útero se torna macio, confortável e quentinho. Só que quando a mãe ela passa por alguma dificuldade, o seu sistema emocional vai reagir de forma com que envie menos suprimento sanguíneo para o útero e assim ele fica mais duro e mais frio, ou seja, mais desconfortável. Então, o que acontece? Vamos imaginar que o bebê ele está se mexendo normalmente dentro do útero da mãe. Só que a mãe está passando por alguma situação e aí quando o bebê se mexe, ela lembra que está grávida, né? Porque uma grávida, ela não fica o tempo todo na cabeça, eu estou grávida, eu estou grávida. Ela vive a sua vida normal. O neném mexe, ela lembra que ela está grávida. Quando a mãe está passando por algum momento de dificuldade, por exemplo, ela perdeu o emprego, ou ela se separou, ou de repente perdeu um parente muito próximo, e ali quando o neném se mexe, ela lembra, fala, ai meu Deus, eu agora grávida perdi o emprego, então poxa, grávida, perdi minha mãe, não tem como, né, contar com o amparo dela. Enfim, alguma dificuldade em que ela esteja passando naquele momento. E aí o bebê mexe, desperta nela a lembrança, estou grávida, e faz com que ela pense coisas ruins, nas dificuldades que talvez ela tenha que passar, nas situações difíceis pelas quais ela esteja passando. E aí o bebê se mexeu, ela lembrou que está grávida, liberou aquelas emoções ruins e isso fez com que o útero se tornasse frio, duro, desconfortável. Esse é o estímulo que o esquizoide recebe. Então ele interpreta como: cada vez que eu me mexo, o meu mundo, que é o útero, ele se torna ruim, ele me rejeita. Então eu mexi, minha mãe lembrou que estava grávida, veio aquela descarga de emoções, o útero ficou ruim, o meu mundo ficou ruim. Então, para o esquizoide, quando ele existe, o mundo dele se torna ruim. Por isso ele carrega aquele medo da rejeição. Então, o que acontece? Ele fica cada vez mais quietinho, porque quando ele está ali quietinho, o mundo dele fica macio e quentinho. E isso faz com que ele se comporte assim na vida toda. Ele busca sempre ficar quietinho, porque se ele existir, se ele der a sua opinião, se ele der as caras no mundo, o mundo pode rejeitar ele. Porque foi assim que o mundo dele se comportou quando ele ainda era bem pequenininho lá no útero da mãe. Segundo traço, o traço oral, fase da amamentação. Como se desenvolve esse traço? O estímulo que ele recebe para se desenvolver é o quê? É quando a criança ela chora, o que é normal,
mas ela não tem as suas necessidades atendidas. Como assim? Imagina que uma criança está lá com a fralda incomodando a criança. Aí ela vai e chora, dão leite. Aí ela continua chorando. Aí dão mais leite. Acha que a fome ainda não passou. Ela continua chorando. Aí vão ver se está com cocô. Troca a fralda. E ela continua chorando. Até descobrir o que está causando aquele choro, foram muitas intervenções. Então essa criança, ela cresce com a informação de que é preciso muito para satisfazer a minha necessidade e eu tive que chorar muito para ter a minha necessidade atendida. Então foram crianças choronas, acabaram mamando muito porque choravam muito e acabam, oferecendo o alimento prontamente. Então a criança, a informação que ela leva para a vida, a mente dela registra que, olha, eu preciso de muita coisa. São pessoas que são excessivas, precisam de muito carinho, de muita atenção, muitas vezes de muita comida, porque foi oferecido a ela muitas coisas para atender aquela necessidade principal que não foi atendida prontamente. Então, o oral, ele teve essa informação na fase da amamentação. Demorou a ser atendido prontamente, muitas coisas foram oferecidas até que se chegasse à solução daquela questão. O oral, existem dois tipos, o oral do excesso e o oral da falta. O oral do excesso é aquele que tem a tendência realmente a ser mais gordinho, porque realmente ele foi atendido em excesso, Até descobrir o que estava incomodando, muitas coisas foram oferecidas. O oral da falta já é diferente, ele chorou muito também, mas não foi atendido. E pode ter sido por vários motivos. Vamos imaginar lá que aquela mãe tivesse vários filhos, e realmente não tinha mais condição de dar tanta atenção àquele filho. Então chorou e parava de chorar pelo cansaço. Ou às vezes era cuidado por uma outra pessoa que não um familiar e aí não dava tanta atenção. Enfim, foi uma criança que chorou exaustivamente pela falta da presença da mãe, tá, gente? É importante grifar aqui que a relação do oral foi a falta, a sensação de abandono que ele sentiu com relação à mãe, porque é um momento que o bebê está muito ligado à mãe. Nesse momento de amamentação, até 1 ano e meio mais ou menos, só existe, o mundo da criança é a mãe. Então, se fala assim, eu estive muito presente, mas o pai do meu filho foi totalmente ausente. Será que ele vai influenciar na formação da oralidade no meu filho? Não, é sempre a mãe, tá? Mas eu fui adotado. Você teve uma mãe, Ou a sua mãe biológica não estava presente, e aí você também sentiu o abandono, ou você foi suprido por uma mãe biológica, mas aquela figura esteve ali ao seu lado, tá certo? O oral da falta, ele reage diferente. O oral do excesso é aquele que muitas coisas são oferecidas a ele, O oral o oral do excesso, muitas coisas são oferecidas, o oral da falta, ele realmente ficou ali esquecido no mundo dele, perdido, coitado, abandonado mesmo. E aí a sensação que ele leva para o mundo, a informação que ele leva para o mundo é que nada me satisfaz. É aquela pessoa que está sempre sentindo, sabe, que nunca nada tá bom. Então essa é a informação que ele carrega para ele. Terceiro traço a se formar é o traço da psicopatia. Como se forma esse traço? É aquela fase entre 1 ano e meio, 2 anos e meio, em que a criança começa a fazer gracinhas, Bate palminha, canta parabéns, manda beijinho, faz careta, enfim. A relação dos pais com essa criança nesse momento pode influenciar a formação desse traço. Como que isso acontece? Quando os pais chegam para a criança na frente de alguma visita, na frente de algum parente e expõem a criança. E aí fala, faz isso pro tio. Tio, olha só como ela já sabe cantar, olha só como ela já faz isso. E aí enchem ela de atenção naquele momento em que ela está oferecendo alguma coisa. Na hora que ela está ali fazendo a sua apresentação, E aí depois pegam a criança e botam de lado. Então ela começa a perceber que para ela receber atenção, para ela receber carinho, ela tem que oferecer algo em troca. E daí surge aquela ideia que o psicopata tem de que tudo funciona na base da troca. Porque para eu receber o carinho e a atenção, eu tive que mandar beijinho, eu tive que cantar parabéns, eu tive que fazer careta. Então essa começa
Assim começa a formação do traço do psicopata. Depois disso, vem a formação do caráter masoquista. Ele se forma entre 3 anos e meio, 4 anos e meio, 2 anos e meio até 3 anos e meio. E o masoquista, ele está na fase do desfraude. E esse desfraude está relacionado ao desfraude das fezes, tá, gente? Não está relacionado ao xixi. Então, é aquele momento em que a criança está aprendendo a fazer cocô no vaso e por algum momento ela fez o cocô na cueca, na calcinha e se sentiu humilhada por aquela exposição. Então vamos imaginar que a criança fez um cocô na cueca, na calcinha. A mãe foi e falou: poxa, eu já falei que você tem que pedir quando você quiser fazer cocô. Não pode fazer cocô na cueca, tem que pedir para fazer no vaso. A criança se sente humilhada, se sente constrangida diante de uma situação que ela ainda não é capaz de controlar. Porque muitas vezes isso acontece quando é cobrada daquela criança um controle do esfíncter anal que ela ainda não tem condições de fazer. E aí ela se sente humilhada. E muitas vezes não é nem a mãe nem o pai. Vamos imaginar que é um irmãozinho. Ah, tem um irmão mais velho e a criança fez cocô na calça e tá do lado desse irmão. Aí o irmão fala: mãe, tira essa criança daqui que tá fedendo horrores. Então é mais um estímulo que faz com que aquela criança se sinta humilhada por uma necessidade fisiológica. Então, esse momento, ela começa o quê? A travar o bumbum. Ela não tem condições de travar o esfíncter anal porque ela ainda não tem esse controle. Então, começa a trancar o bumbum. Ela tranca a musculatura como se ali ela fosse conseguir controlar o cocô. E aí começa a desenvolver aquela bunda trancadinha para dentro. E aí vem aquela característica de pessoas reservadas, pessoas que prezam pela segurança. Tudo se desenvolve a partir desse momento do desfraude, onde essa sensação da humilhação foi muito presente na fase da criança. E o último traço de caráter, que é o da rigidez, ele se desenvolve mais ou menos entre 3 anos e meio até os 5 anos, e é a fase em que a criança começa a perceber que as pessoas ao seu redor se relacionam em pares, como papai e mamãe, titio e titia, vovô e vovó. Então, a criança, ela começa a encontrar o seu par. Então, se ela percebeu que todo mundo tem um par, ela também vai buscar o par dela. Quem é o par dessa criança? Se eu sou uma criança menina, o meu par vai ser meu pai. Se eu sou uma criança menino, o meu par vai ser minha mãe. Isso não tem nada a ver com homossexualidade, tá? Independente de eu ser homossexual, homem, mulher, se eu sou homem, a minha relação vai ser com a mãe, e se eu sou mulher, a minha relação vai ser com o pai. Então, se durante essa fase em que a criança começa a se relacionar, percebe que o mundo se relaciona em pares, se o meu pai, eu sendo mulher, se o meu pai, fala pra mim: você é a princesa do papai, você é a minha rainha, você é a vida do papai, você é isso, isso e isso, e eu crio um vínculo muito forte com o meu pai, mas percebo que o meu pai me troca por uma mulher, que pode ser a minha mãe, é a primeira sensação de perda que eu tenho, a primeira sensação de que fui traída. Daí vem a sensação da competição, porque o meu grande amor me traiu, me trocou. Porque se eu sou tudo na vida dele, mas ele já tem uma pessoa na vida dele, que é a minha mãe ou a companheira dele. Então aí vem o primeiro estímulo de perda, de traição, e desenvolve na pessoa a competição. Daí ela desenvolve um corpo mais bonito, mais harmônico, justamente mais apto a competir. Porque se ela já perdeu naquela primeira relação amorosa dela, ela tem que ser mais competitiva. E para isso o corpo dela se desenvolve de uma forma mais esteticamente mais bonito. Agora, a rigidez, ela se relaciona com o pai ou a mãe, né? Mas é um sentimento muito forte, tá? Para você ter uma rigidez alta no teu corpo, é porque o teu relacionamento com o pai ou com a mãe, lembrando que se for menina é sempre com o pai, se for menino é sempre com a mãe, ele tem que ser muito forte. E forte quer dizer muito amor ou muito ódio. Eu falei aqui do caso de um pai que fala da filha: minha princesa, minha vida, meu amor. É aquela filha que acha que o pai é o herói da vida dela, que nenhum homem vai ser bom o suficiente assim como o pai dela é.
mas existe o lado contrário, que é aquele pai que abandonou. Então existe também uma relação muito forte de ódio. Às vezes não é um ódio, mas é aquela sensação de forte também, mas é que eu queria muito o amor daquela pessoa e ele não me deu, porque ele não estava presente. E dependendo da informação que eu recebi daquele pai que eu não tive, ele foi um canalha, ele te abandonou, homem não presta. Essa informação que eu vou receber do meu pai vai ser muito importante para influenciar também nesse traço, tá? Então, a gente entendendo como se forma cada traço, quem é pai, quem é mãe de uma criança pequena ou pretende ser, vai pensar, nossa Simone, então como eu vou evitar com que minha filha seja rígida? Como eu vou evitar com que meu filho seja masoquista? Gente, isso não é uma doença para se evitar um contato, um contágio, tá? Não é para se evitar desenvolver nenhum traço de caráter. Todos nós vamos receber esse estímulo em algum momento da nossa vida. Para alguns, a rigidez foi muito presente, para outros a esquizoidia foi mais, mas todo mundo vai ter esse estímulo presente na sua vida. E não é para evitar nenhum estímulo mesmo. Por que você não gostaria que teu filho fosse rígido? Porque você não gostaria que teu filho fosse psicopata? Não existe um motivo para que você evite um traço no seu filho, até porque ele vai ter todos. Não tem como a gente ficar ali tentando moldar uma criança a partir desses conhecimentos que a gente tem. Então haja da melhor forma que você puder, buscando oferecer para o seu filho o melhor. Agora não fique preocupado em se ele vai ser mais psicopata, se ele vai ser mais oral. Isso não importa, gente. Todo traço tem o seu recurso. O importante é a gente saber também qual é a dor que aquele traço carrega, para que o nosso filho não viva na dor daquele traço. Mas todo traço tem o seu recurso e isso pode fazer com que ele seja uma pessoa incrível, realize os sonhos dele, seja uma pessoa realizada. A intenção da gente compreender o funcionamento é a gente entender também como sair da dor, como utilizar os recursos. Tá? Mas não é para evitar que se desenvolva nenhum recurso. Por favor, isso não é uma doença para ser evitada. É só para a gente esclarecer como aquilo surgiu e a gente começa a linkar tudo isso com a nossa história. Falou, pois é, cara, realmente, né? Agora eu consigo entender. Por exemplo, eu já falei várias vezes, né, do meu filho, do Gabriel, que ele é muito esquizoide. E como foi a minha gravidez? Durante o meu noivado, eu fiquei noiva. Tá difícil. Eu fiquei grávida enquanto estava noiva. Então, a minha gravidez foi conturbada, porque eu tive que ver a questão do casamento, do apartamento, depois do quarto dele. Então, cada vez que ele se mexia, eu falava, ai meu Deus, o quarto não está pronto. Ai meu Deus, eu ainda não me mudei. Ai meu Deus, eu ainda tenho que fazer isso, fazer aquilo. Entendeu? Então, todo esse estímulo foi jogado para ele e a forma de desenvolver nele um traço esquizoide muito forte. Mas isso, eu não tenho que carregar uma culpa, porque não foi uma rejeição da criança. Foram situações que me faziam lembrar que o fato de eu estar grávida, eu tinha que acelerar com certas coisas e isso me trazia um desconforto. É claro, a esquizoidia pode resultar de uma rejeição à criança, sim. Em algum momento a mãe não quis estar grávida, foi uma coisa não desejada, mas nem sempre a rejeição está relacionada à rejeição à criança. E sim a rejeição é aquela situação, aquela dificuldade que ela está enfrentando, entendeu? Então, uma criança esquizoide não quer dizer que ela foi rejeitada, quer dizer que aquela gravidez veio no momento em que coisas ruins talvez estivessem acontecendo e que gerasse na mãe estados de estresse e ansiedade, tá bom? Então, eu espero que isso tenha esclarecido vocês, que vocês possam compartilhar, para que mais pessoas possam entender a origem dos seus traços e comecem a entender a sua personalidade e as suas características, tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!